E aí, torcida vascaína? Estamos de volta para mais um vídeo cheio de informações fresquinhas sobre o Vasco. Antes de mergulharmos nas atualizações, não se esqueçam de dar aquela moral inscrevendo-se no canal e curtindo o vídeo, porque juntos somos mais fortes no apoio ao nosso time do coração. Adson sofreu uma fratura na tíbia direita durante um treinamento do Vasco no CT Moacir Barbosa, em uma dividida que acabou provocando um trauma direto na mesma região em que ele já havia enfrentado problemas sérios. A fratura, diferente da anterior, é completa e exigirá um novo procedimento cirúrgico para que o osso seja devidamente consolidado. O médico do clube explicou que o impacto causou um mecanismo de alavanca na perna direita, o que intensificou a gravidade da lesão e obrigará o atleta a passar por mais uma etapa de recuperação. Esse novo revés representa um golpe duro tanto para Adson quanto para o Vasco, que terá um desfalque importante em seu ataque. Além do desafio físico, a situação demanda um cuidado especial do clube para amparar o jogador nesse momento delicado. Nos últimos meses, Adson vinha lutando para retomar seu melhor desempenho depois de uma longa recuperação que começou com uma fratura por estresse na mesma tíbia no ano anterior. A primeira cirurgia aconteceu para corrigir essa fratura e, mesmo após o retorno aos treinos e a participação em alguns jogos, o atacante nunca conseguiu atuar como titular, tendo pouco tempo em campo. O processo de recuperação não foi linear e contou com complicações, incluindo a necessidade de uma segunda intervenção para retirar a placa de fixação que causava desconforto. Essa sequência de problemas evidenciou a dificuldade do jogador em voltar ao seu ritmo ideal, o que torna a nova fratura um golpe ainda mais duro, interrompendo um progresso que já era lento e árduo. O Vasco, atento ao estado físico e emocional do atleta, adotou uma postura de cuidado integral. Médicos, psicólogos e membros da equipe de suporte acompanharam Adson desde o momento da nova lesão, garantindo que ele receba todo o suporte necessário para lidar com o trauma físico e o impacto emocional dessa situação. A abordagem humanizada do clube busca minimizar o sofrimento do jogador e ajudá-lo a manter a motivação durante o tratamento. Esse acompanhamento multidisciplinar é fundamental para que Adson consiga enfrentar a nova fase de recuperação com a força mental necessária para superar os obstáculos que vêm pela frente, sobretudo após uma série de complicações e um longo período afastado dos gramados. A volta gradual aos treinos e a participação limitada em partidas antes dessa nova lesão demonstravam a força de vontade de Adson em retomar seu lugar no time, mesmo diante das adversidades. Contudo, a fratura interrompe esse processo justamente no momento em que ele buscava estabilidade e ritmo de jogo. Isso reflete um cenário desafiador para muitos atletas que enfrentam lesões sérias, pois a recuperação vai muito além da cirurgia e dos cuidados médicos, envolve também o aspecto psicológico e a resiliência para lidar com frustrações e recomeços. O futuro de Adson dependerá do sucesso da nova cirurgia e da paciência para atravessar mais uma etapa difícil em sua carreira, com o clube e a torcida na expectativa de vê-lo novamente em campo. Por fim, a situação de Adson ressalta a importância da perseverança e do apoio em momentos de crise dentro do esporte. A torcida do Vasco e toda a equipe técnica sabem que ele terá que enfrentar um período longo e exigente para se recuperar, mas também acreditam na capacidade do atacante de superar mais esse obstáculo. O clube permanece ao lado do jogador, oferecendo o suporte necessário para que ele possa retomar a forma e voltar a contribuir com o time. A esperança é que, com o tempo e o tratamento adequado, Adson possa se reerguer e voltar a mostrar todo o seu potencial dentro de campo, transformando essa fase difícil em mais uma história de superação. No Vasco, a sensação que toma conta é a de um time que perdeu a alma do seu próprio jogo. A cada lesão, a cada revés, como a mais recente fratura sofrida por Adson, fica evidente que o clube não enfrenta apenas problemas físicos ou individuais, mas um cenário mais profundo de desgaste e desorientação técnica. O bom futebol, aquele que encantava e fazia a torcida sonhar, parece ter desaparecido nos últimos meses, dando lugar a uma equipe que luta para reencontrar seu ritmo e sua identidade. O Vasco, que já foi referência por sua garra e criatividade, agora vive dias de instabilidade e dúvidas, onde as quedas frequentes dos atletas e a falta de um jogo consistente expõem um vazio que vai muito além do gramado. Esse momento delicado do clube reflete uma crise que não é apenas passageira, mas estrutural, capaz de minar as esperanças de qualquer apaixonado pelo time. A ausência do bom futebol não é apenas uma questão de resultados, mas de estilo, de vontade e de conexão com a torcida, que vê seu time se desmanchando aos poucos, sem brilho e sem perspectiva clara de recuperação. A morte do futebol envolvente do Vasco é um sinal de alerta que vai além das estatísticas, é a perda de uma identidade que levou décadas para ser construída, e que hoje precisa urgentemente ser resgatada, sob pena de deixar um vazio ainda maior para a história e para quem vive o clube de coração. A crise que envolve o futebol do Vasco vai muito além das lesões que acometem jogadores importantes, como a recente fratura de Adson. Ela reflete um problema estrutural e de gestão que tem impactado diretamente a qualidade e a identidade do time em campo. A instabilidade administrativa, a falta de um planejamento a longo prazo e a ausência de um suporte consistente para a recuperação e desenvolvimento dos atletas criam um ambiente propício para o fracasso técnico e emocional.
Cada revés no gramado, cada desempenho abaixo do esperado, evidencia um clube que parece perdido, sem um norte claro e sem a força necessária para reverter essa trajetória negativa. O Vasco, que historicamente se destacou pela sua garra e pelo futebol envolvente, hoje vive dias sombrios, onde a ausência de um padrão de jogo sólido e a constante rotatividade de jogadores fragilizam ainda mais o time e minam a confiança da torcida, que acompanha angustiada a lenta morte do futebol que sempre foi motivo de orgulho. Essa situação crítica, no entanto, não se restringe apenas ao aspecto tático ou físico, ela toca na própria essência do Vasco enquanto instituição esportiva e cultural. A identidade do clube, construída ao longo de décadas com base em valores como resistência, técnica refinada e paixão pelo jogo, parece estar em crise, ameaçada pela pressão por resultados imediatos e pela falta de uma visão clara para o futuro. Recuperar o bom futebol exige muito mais do que consertar lesões ou fazer contratações, exige uma reconstrução profunda que envolva desde a formação dos atletas até a gestão do clube, passando pela valorização da história e da cultura vascaína. Sem essa transformação, o Vasco corre o risco de se afastar ainda mais do protagonismo que já teve e de deixar uma lacuna difícil de preencher para suas próximas gerações de torcedores. A necessidade urgente é de um despertar coletivo que traga de volta a esperança e a coragem para que o futebol do Vasco volte a brilhar com a intensidade de antes. Vamos juntos nessa jornada! Antes de seguirmos em frente, peço que curtam e se cliquem no sininho do canal para não perderem nenhuma revelação exclusiva sobre o Vasco. Sem mais delongas, continuemos! E você, torcedor vascaíno, o que pensa sobre tudo isso? Como vê esse momento tão difícil que o clube atravessa, com o futebol perdendo sua força e os jogadores sendo constantemente afetados por lesões e problemas estruturais? Será que ainda há esperança de ver o Vasco reencontrar aquela garra, aquele futebol vibrante que sempre fez a diferença? Queremos saber qual é a sua visão sobre as causas dessa crise. Para você, o que precisa mudar de verdade para que o Vasco volte a ser competitivo e volte a encher de orgulho a sua torcida? Mais do que nunca, o clube precisa da força da sua torcida. Mas afinal, quais sentimentos essa situação desperta em você? Frustração, tristeza, raiva, ou ainda aquela chama de esperança que insiste em permanecer acesa? Como você tem vivido essa fase de altos e baixos, onde o bom futebol parece cada vez mais distante? Você acredita que a solução está apenas dentro de campo, com jogadores e técnicos, ou acha que o problema é muito maior, envolvendo a gestão e a estrutura do clube? Sua opinião é essencial para entendermos o que o vascaíno espera e deseja para o futuro do time. Por fim, a grande pergunta que fica é: o que o torcedor está disposto a fazer para ajudar o Vasco a renascer? Será que a paixão e o apoio incondicional ainda têm força para virar esse jogo dentro e fora das quatro linhas? Como você, que acompanha de perto cada partida, cada notícia, pode contribuir para que essa morte do bom futebol seja apenas um capítulo difícil superado e não o fim da história gloriosa do Vasco? Essa é a hora de levantar a voz, de se unir e de mostrar que, mesmo diante das dificuldades, a força da torcida pode ser o combustível para a reconstrução do clube. Estamos ansiosos para ouvir você. Sintonize-se diariamente com as últimas notícias do Vasco. Garanta sua inscrição e deixe seu like para continuar por dentro das informações exclusivas. Compartilhe sua opinião nos comentários, contribua para o Vasco. Até o próximo vídeo.